News. Ótima noite para você de casa. Agora, o NTV News chegando. Câmara aprova projeto que regulamenta os cargos para agentes de saúde de endemias em Patos de Minas. O que muda com o fim da política de preços de paridade internacional dos combustíveis adotada pela Petrobras. Na edição de hoje você vai ver também. Preço do gás de cozinha terá redução de 21,3%. Câmara de Vargem de Minas discute impasse sobre decreto que tornou o cargo de prefeito vago. Mesa redonda abre semana do administrador no IFTM. Unipam promove jornada acadêmica e encontro de História e Pedagogia. Terceiro Congresso de Odontologia debate tecnologia e inovação. Os desafios para os idosos em meio ao preconceito por causa da idade. O RT tem semana livre de preparação antes de enfrentar o Aimorés fora de casa. Moradora do bairro Jardim Recanto reclama de descarte irregular de lixo. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no NTV News. A gente começa falando de educação. A Semana do Administrador, promovida pelo IFTM, teve início nesta segunda com uma mesa redonda que debateu os desafios e experiências na administração pública. Em um evento totalmente aberto ao público, o IFTM deu início à segunda Semana do Administrador, tendo como tema do primeiro dia os desafios da administração pública de Patos de Minas. A Semana do Administrador, ele tem o intuito de trazer palestrantes, profissionais da área, para que os alunos tenham contato, com o mercado de trabalho, com empreendedores, que vão dizer para eles o que o mercado busca hoje. Então, além da teoria, a gente trazer um pouco do mercado mesmo aqui na nossa região. A abertura do evento foi marcada por uma mesa redonda, composta pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão, a comandante da 10ª Região, Marisa Cunha Rios, e a mediadora Jéssica Viana, analista do Sebrae. No ano passado, nós fizemos um evento um pouco reduzido, com um número menor de atividades. Nesse ano, nós já estendemos para realmente uma semana de atividades, com palestras, mesa redonda, com os convidados que abraçaram o nosso evento e com uma grande variedade de atividades para incorporar ainda mais. Os alunos também participaram ativamente da organização e execução do evento. O PET é o Programa de Educação Tutorial Institucional. Então, aqui no campus Patos de Minas, nós somos um grupo de 9 alunos, tanto do 5º período como do 7º, e ele é formado a cada 2 anos, com atividades de ensino, pesquisa e extensão. E nós organizamos eventos também, como a Semana do Administrador. No ano passado a gente teve uma experiência menor com a organização, mas esse ano a gente ficou um pouco mais responsável e acaba agregando conhecimento, essa troca de experiências com pessoas da área, e a gente acaba colocando em prática nossos conhecimentos também. E não para por aí. Durante o resto da semana, as atividades continuam. Contamos no segundo dia com a palestra com o Milton, ex-reitor do Unipam, e ele vai falar um pouco para a gente sobre a vida empreendedora. No segundo dia a gente tem uma palestra com o Céu do Instituto Romani, e ele vai falar um pouco para a gente aqui da área da psicologia aqui com os alunos, consolidando aí para que os administradores tenham aquele psicológico bem intacto. Teve início nessa segunda jornada acadêmica das licenciaturas e o 15º Encontro de História e Pedagogia do Unipam. Com o objetivo de enriquecer a grade curricular, a Semana Acadêmica das Licenciaturas traz diversas atividades complementares para alunos que estudam de forma presencial ou também à distância. Nós elegemos como temática central do evento qual é o papel do profissional da área de educação no mundo hoje. Que profissional é esse? Que docente é esse frente às demandas da educação que são colocadas na contemporaneidade? Além de muita música, a abertura contou com uma palestra ministrada pelo professor e reitor da universidade, Henrique Carivaldo de Miranda Neto. Nós vamos falar sobre quais são as características, as habilidades que o professor, o docente, ele deve ter na atualidade. Nós sabemos que a profissão docente ela existe há muitos anos, há muito tempo,
No entanto, hoje nós exercemos a docência em contextos outros. Vale lembrar que, como dizia Bauman, nós estamos em tempos líquidos, em que a mudança ocorre numa velocidade inimaginável. E eu vou exercer a docência nesse mundo em mudanças. Por isso é preciso pensar sobre as habilidades, as competências que o docente ele tem que dominá-las para poder trabalhar nesse mundo em constante mudança. Diversos membros da comunidade acadêmica estiveram presentes no primeiro dia. Aproximadamente 150 alunos se inscreveram para participar. Eu acho que o que a gente tem de mais importante nessas semanas acadêmicas são esse contato entre teoria e prática, né? É a hora que a gente sai da sala de aula e vê tudo aquilo que a gente aprendeu sendo colocado na prática. Então, no dia a dia profissional, em que a gente pode trabalhar de diferentes formas, esses eventos eles vão colocando a gente a par da realidade da vida profissional. Até o fim da semana, serão oferecidos aos alunos diversas atividades como palestras, oficinas, workshops e minicursos, além de homenagens para professores que marcaram a história da instituição. A universidade ela é pensada a partir da tríade, né, dos 3 pilares, ensino, pesquisa e extensão. Esse tipo de evento, ele contempla exatamente a extensão. A extensão é vamos dizer assim, um raio fundamental para a formação do aluno, porque ele não tem somente aquela informação de sala de aula, né? Então ele tem a oportunidade de ter diálogos, por exemplo, com outros professores, outros profissionais, né? Ele pode apresentar seus trabalhos, então ele vai criando também essa expertise em relação à pesquisa, né? Então eu acho que é um momento especial assim na vida acadêmica dos nossos alunos. As semanas acadêmicas são importantíssimas porque é nesse momento que nós trazemos pessoas de fora, com visões diferentes, perspectivas diferentes. Obviamente que a educação que nós ofertamos aqui, o trabalho com os nossos professores, é um trabalho de excelência. Mas quando nós realizamos as semanas acadêmicas, nós podemos trazer visões diferentes, ampliar horizontes. Esse é o objetivo da semana acadêmica. Em paralelo à semana acadêmica, também acontece a Semana da Psicologia no Centro Universitário de Patos de Minas. Saúde mental, manejos e cuidados possíveis ao mal-estar de cada um. Este é o tema principal da 15ª Semana da Psicologia, oferecida pelo Centro Universitário de Patos de Minas. Esse é um evento preparado com muito carinho para que os nossos alunos tenham a possibilidade de ouvir outros profissionais, de ouvir falar de áreas distintas daquelas que a gente traz nas disciplinas curriculares. Então eu vejo como uma oportunidade muito preciosa, não só de aprendizado, mas também de trocas, de encontros. Eu acho extremamente válido ter esse encontro para eles aqui. Para o primeiro dia, os alunos tiveram uma palestra com a psicóloga Liliane Borges, voltada para o autocuidado do profissional durante a carreira. Sou psicóloga, sou especialista em fenomenologia existencial. A psicologia, para mim, é algo literalmente transformador. Então, acredito que o papel da psicologia hoje na sociedade é esse novo olhar, né, sobre as coisas, sobre os eventos, sobre as situações. A psicologia tem um poder renovador. O cuidado por si só, numa relação terapêutica, é uma das coisas mais importantes. Quando a gente fala de cuidado, a gente está falando de algo sobre amor. Né? Então, o tema necessariamente hoje é sobre amor e os cuidados com esse amor. Tanto os alunos veteranos quanto os recém-chegados da instituição reconhecem a importância do evento para a sua futura profissão. Essa é a minha primeira semana acadêmica, então estou muito animada e assim, vem muito aprendizado junto com essa semana, né? Vão ter muitos cursos, a gente vai ouvir muitas palestras de pessoas que têm muita experiência, então eu estou muito animada. Então assim, acho que o psicólogo primeiro ele tem que saber ouvir, então a gente ouvindo outras pessoas que têm mais experiência e fazendo perguntas, questionando realmente, a gente também vai carregar muito dessa experiência e conseguir aprender também muito, né? Ao longo da semana, a agenda se mantém definida e repleta de atividades extracurriculares para os alunos. Nós vamos ter os minicursos, na quarta-feira a mostra científica,
Na quinta-feira, que também é dia da luta antimanicomial, nós teremos uma peça teatral com essa temática e depois um momento de discussão a respeito da assistência em saúde mental, os desafios atuais. E na sexta-feira nós finalizaremos com um workshop à tarde e uma palestra à noite, ambos com o tema ansiedade, que vai ser ministrado por um psicólogo que se chama André Moreno, que vem de fora para contribuir com o nosso evento. Depois do intervalo aqui no News, o alerta para o risco do ressurgimento do sorotipo 3 do vírus da dengue. A Anvisa autorizou a produção de vacina contra a meningite 100% nacional. E terceiro Congresso de Odontologia debate tecnologia e inovação. A Fiocruz fez alerta para o ressurgimento do sorotipo 3 do vírus da dengue, que já causou epidemias no país. A preocupação veio após a divulgação de um novo estudo. Segundo a Fiocruz, o vírus da dengue tem 4 sorotipos. A infecção por um deles gera imunidade contra o mesmo sorotipo, mas é possível contrair dengue novamente se houver contato com um sorotipo diferente. O estudo da Fundação Oswaldo Cruz, coordenado pela Fiocruz Amazônica e pelo Instituto Oswaldo Cruz, registrou o ressurgimento recente do sorotipo 3 do vírus, o que alerta quanto ao risco de uma nova epidemia da doença causada por esse sorotipo. O risco de uma epidemia com retorno do sorotipo 3 ocorre por causa da baixa imunidade da população. Isso porque poucas pessoas contraíram esse vírus desde as últimas epidemias registradas no começo dos anos 2000. De acordo com o virologista do Instituto, o estudo é apenas um indicativo que o sorotipo 3 possa voltar a aparecer. Pode não ser de forma imediata, mas sim nos próximos meses ou anos. A pesquisa apresenta a caracterização genética dos vírus referentes a 4 casos da infecção registrados este ano. 3 em Roraima, na região norte, e 1 no Paraná, no sul do país. As análises indicam que a linhagem detectada foi introduzida nas Américas a partir da Ásia, no período entre 2018 e 2020. Os 3 casos registrados em Roraima correspondem a pacientes que se contaminaram no estado e não possuem histórico de viagem. O curso de odontologia do Unipam promove o terceiro Congresso de Odontologia. No primeiro dia do evento, as palestras foram voltadas para a tecnologia e inovação. O Centro Universitário de Patos de Minas promove, até esta quarta-feira, o terceiro Congresso de Odontologia do Unipam. O tema deste ano é Odontologia, Tecnologia e Inovação, uma tríade de sucesso. O terceiro Copan, essa edição que acontece desde ontem, no dia de hoje e amanhã, ele representa a semana acadêmica do curso de odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam. Esse ano a temática abordada por este congresso tem a relação direta com a tecnologia e a inovação aplicado dentro dessa ciência que é a odontologia. Para qualquer sociedade, para qualquer comunidade, para que ela se desenvolva, para que ela se enriqueça, é necessário que esse pilar da tecnologia e da inovação sejam aplicadas nas áreas dos conhecimentos, nas áreas de conhecimentos. Além das apresentações de trabalhos acadêmicos, teve ainda no Centro de Convenções e Eventos uma palestra sobre introdução ao uso do laser na odontologia, com a docente do Departamento de Odontologia e diretora do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC Minas, a doutora Soraya de Matos Camargo. E também uma palestra sobre inovações em antropologia forense e identificação humana, com o doutor em odontologia legal e professor da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, Dr. Tiago Leite. No terceiro e último dia, mais uma sequência de cursos e palestras será ministrada aos estudantes. Pela parte da manhã, nós vamos ter uma atividade educativa com uma palestrante sobre dentística restauradora aplicada a pacientes oncológicos, pacientes, portanto,
que estão em tratamento para câncer, seja na modalidade da quimioterapia como da radioterapia. No período da tarde, as disfunções temporomandibulares serão o escopo da nossa discussão aqui. Eventos como este são uma oportunidade para aprimorar habilidades técnicas e científicas, conhecer novas tecnologias e interagir com profissionais e pesquisadores. Sem sombra de dúvida, congresso significa congregar, reunir pessoas, reunir experiências, reunir expertise de profissionais de renome da área para que eles possam comungar, partilhar determinados conteúdos e conhecimentos com a nossa comunidade acadêmica local. É importante de ser frisado e lembrado sempre que esse é um evento acadêmico da instituição Unipan, do curso de odontologia, mas que se estende também para a nossa comunidade, a população de cirurgiões dentistas, os profissionais de dentistas da rede municipal de saúde, todos, portanto, são convidados. O ganho é imenso em termos da capacitação e do processo de aprendizagem que eventos como esse representam para a região do Alto Paranaíba. É um momento mesmo de ampliar o nosso convívio social e também de expandir os nossos conhecimentos, né? Porque a gente consegue aqui terem temas abordados que muitas das vezes a gente não consegue abordar com tanta profundidade dentro da grade curricular do curso, porque são palestrantes excelentes, o currículo é maravilhoso e nesse caso, como é sobre inovações tecnológicas, para a gente, principalmente que já está com um pezinho lá fora da faculdade, é muito importante, porque a gente consegue entender o que é que vem de novo no mercado para que a gente consiga se atualizar, porque conhecimento, na verdade, nunca é demais. O Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz e a Fundação Ezequiel Dias acabam de receber o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a produção da vacina meningocócica ACWY conjugada. O registro é fruto da parceria entre as duas instituições e a farmacêutica GSK. O acordo prevê a nacionalização do imunizante que previne contra os 4 principais sorogrupos de meningite meningocócica e que está presente no calendário nacional de vacinação para adolescentes de 11 e 12 anos. As meningites bacterianas representam um importante desafio em saúde pública. A taxa de mortalidade pode chegar até 70% caso não haja tratamento. No mundo, estima-se que ocorram anualmente mais de 1 milhão de casos. A iniciativa é uma maneira de reduzir a dependência de insumos internacionais para a produção da vacina. O próximo passo é a transferência de tecnologia para as instituições. São 12 anos que nós temos essa parceria, até hoje ainda não conseguimos absorver essa tecnologia aqui na FUNER, nunca produzimos a vacina aqui e estamos então buscando uma outra alternativa que é estar com Biomanguinhos, que tem o Caixa da União, que tem um número de servidores dezenas de vezes maior que nós, máquinas, equipamentos, estão construindo uma das maiores fábricas de biológico do hemisfério sul do planeta, lá em Santa Cruz, 5 bilhões de reais, um build to suite, parceria público-privada, onde vão construir essa mega fábrica de invase, de formulação, de biológicos que vão fazer vacinas de todos os tipos. Nós queremos estar associados com eles e participando com eles para que dessa vez nós conseguimos terminar a transferência de tecnologia da meningo C e iniciar juntos o aprendizado e a transferência de tecnologia das outras bactérias, que é a bactéria da meningite Y, da meningite W e da meningite A, que compõem as 4 bactérias A, C, W, Y, nessa nova vacina que imuniza os brasileiros de uma forma eficiente contra esses tipos de meningite comuns aí no mundo e também no nosso território nacional. No início deste mês, a presidente da Câmara de Varjão de Minas decretou vago o cargo de prefeito, tendo como motivo uma condenação da Justiça contra o chefe do Executivo, Walter Pereira, e deu posse à vice-prefeita Terezinha Silvério, que não assumiu o cargo, uma vez que o atual gestor alegou ilegalidade no ato do Legislativo. O impasse continua e a situação deve ser discutida na reunião desta terça-feira na Câmara. A nossa repórter Emanuele Ferreira acompanha a sessão na Câmara e fala comigo ao vivo. Boa noite para você, Emanuele. Boa noite, Adair. Eu estou aqui neste momento na Câmara dos Vereadores de Varjão de Minas e aqui ao meu lado está o doutor Álvaro Monteiro, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o que está acontecendo aqui hoje.
Doutor, para a gente começar, você pode explicar para a gente o que está acontecendo nessa reunião aqui hoje? Boa noite a todos, boa noite aos munícipes de Vargem de Minas, a todos os eleitores aqui da região, todos os moradores. É o seguinte, a Câmara hoje na reunião ordinária, né, que é feita todos os meses, né, está sendo votado alguns projetos, né, de importância ao município, e foi abordado por mim, como orador inscrito, sobre a questão que aconteceu em Vargem de Minas, pedir mais prudência para os vereadores, né, porque devido ao grande abalo que a população de Vargem de Minas sofreu com essa decisão um pouco temerária, eu pedi mais cautela, né, quando vier um assunto em voga, né, de uma grande magnitude, como afastar um chefe do executivo, para ter mais cautela, mais cuidado e tudo. Até o advogado da Câmara também, ele recepcionou da mesma forma, até entendeu o posicionamento nosso e tudo, até sinalizou a possibilidade de revogação do decreto com a fundamentação que eu irei protocolar, porque o município ele tem as leis, tem os decretos, e tem que seguir de forma correta, né? Então, assim, para não ficar nada para trás, nada nulo, eu vou solicitar, né, pela Procuradoria do Município, junto à Câmara, a revogação do decreto legislativo, né? Teve uma ação impetrada, né, pela vice-prefeita, uma ação que não foi frutífera, né? Ela pediu uma liminar, não foi concedido, o juiz reconheceu que ela não teria o direito de tomar posse, né? Então, graças a Deus, foi posto um fim nesse assunto, né? E eu acredito que o desenrolar disso vai ser o protocolo de um ofício, né, da Procuradoria do Município, pedindo revogação do decreto. Aí vai ficar a cargo da presidente da Câmara revogar o decreto que foi constatado nulidade. Boa noite a todos, um agradecimento muito grande você estar presente aqui, da NTV, ter dado a cobertura, a exclusividade nesse assunto, né, para elucidar os fatos. Muito obrigado ao Dair, apresentador, ao Gui também. Um abraço a todos, boa noite. Muito obrigada, doutor. Emanuele Ferreira para o jornalismo da NTV. Obrigado, Emanuele. Ela vai continuar acompanhando, né, o desenrolar para saber a decisão da mesa diretora com relação ao decreto, né, como citou aí o advogado do município com relação à possível derrubada desse decreto que foi feito aí pela Câmara, né, e que de lá para cá criou-se um impasse com questões que chegaram aí até para a Justiça. A gente vai mostrar isso para você ao longo dessa nossa edição ou amanhã nos nossos telejornais os resultados desta reunião que acontece em Vargem de Minas. Daqui a pouco aqui no News, o RT tem semana livre de preparação para antes de enfrentar o Aimorés e os desafios para os idosos em meio ao preconceito por causa da idade. Você sabe o que é etarismo? Pois é, esse é um dos problemas enfrentados pelos idosos no dia a dia, o preconceito por causa da idade. Etarismo é um neologismo que define a discriminação relacionada à idade que normalmente aflige os idosos. O termo pode ser manifestado por meio de atos preconceituosos e, inclusive, que excluem as pessoas da terceira idade. É uma realidade, acontece mesmo, mas a gente supera tudo isso, né? Quando a gente tem boa vontade, tem calma. Porque a terceira idade, na verdade, nos traz muita maturidade, muita tranquilidade e que nós precisamos, todos nós da terceira idade, explorar isso, saber agir com razão, com inteligência, para não sofrer com isso. A idosa Natalícia Castro relata que o etarismo acontece sutilmente no dia a dia. Na hora de a gente atravessar a faixa do pedestre lá, às vezes a pessoa chama a gente de velho, ô velho. Fica com falta de paciência, esperar a gente passar, né? Que a gente vai ficando velho, as pernas ficam ruins, não tem como passar depressa como um jovem, né? E a gente passa devagarinho, às vezes fica sem paciência, que o trânsito está muito agitado hoje, né? Então o pessoal fica sem paciência com a gente. Conforme a idade avança, surgem as limitações físicas, como dores nas costas e membros inferiores, que influenciam diretamente na mobilidade, como relata Maria Luísa de Oliveira. Sempre dói, né? Mas eu acho que hoje eu sou mais capaz do que do tempo que eu era mais nova. O jovem anda com facilidade, né? Anda depressa, e o idoso não, o idoso tem que andar devagar, porque dói as pernas, dói a coluna, então a gente tem que andar devagar, senão não consegue. Eu mesmo já estou perdendo as forças, porque eu já estou com 80 anos, então vai ficando, cada dia vai ficando pior, né? A gente andar. Gilberto Cirilo Miranda enxerga os desafios do avançar da idade com positividade. Quando eu era garoto, lá para os meus 12 anos, eu vi uma pessoa de 40, 50 anos e dizia, será que eu chego lá?
é tão difícil, esse senhor aí. Hoje eu estou com 80 e me sinto muito bem à disposição agora. Vou te dizer, uma das coisas que me trouxe muita alegria foi vir para o Unipan Sênior. Isso nos trouxe, assim, vamos dizer, nos fez ver que nós ainda temos muita coisa para apreciar, para viver. Aqui é uma relação humana muito grande, é uma congregação, vamos dizer assim, nós da terceira idade conversando e falando a mesma língua. Há um respeito pela nossa idade, há também essa convivência, você entendeu? De um entender ao outro, isso é muito importante. Coordenadora de pós-graduação e pesquisa no Unipan, Adriana Tredesini relata que o Unipan Sênior é um espaço de convivência fundamental para a saúde física e mental. Diversas oficinas possibilitam essa interação entre pessoas da mesma idade, né, de lugares diferentes aqui de Patos. Nós temos gente até da região, né, de cidades vizinhas, que vem para participar do Unipan Sênior. E esse acolhimento com as pessoas que vêm de fora. Não só o seu Gilberto, né, mas meu pai também, quando veio de fora, a primeira coisa que eu fiz foi matriculá-lo aqui no Sênior. E aqui ele fez o grupo de amizades, essa troca, isso é fundamental na terceira idade. Maria Luísa é aluna do Unipan Sênior e conta como as oficinas transformaram a rotina. Estando aqui, para mim, para falar a verdade, é vida. Porque a gente tem as amigas, professora não é professora, é nossa amiga. Então, aqui é muito bom. Melhorou muito assim, porque eu ficava muito em casa, porque meu marido adoeceu, eu fiquei cuidando dele, né? Fiquei a pandemia também. Agora, esse ano, eu frequentei aqui em 2019 e só voltei este ano, porque não tinha condições de eu voltar. Mas então, a relação assim de conversar, né? Conversar com os colegas, e ajudou muito, sabe, pra gente. E também os trabalhos, né, manuais que a gente faz, é muito bom pra mente. Para a gente ficar mais esperta, né? Com a cabeça, memória melhor. Para além de combater o etarismo e movimentar o corpo, o Unipan Sênior ressignifica a vida na terceira idade. A aposentadoria não significa um final de vida, pelo contrário, é uma nova etapa da vida, né? Então aqui você tem diversas atividades num espaço que é espetacular, com um jardim espetacular, né? Com o espaço para atividade física que não tem igual. Então, assim, é um lugar para vir para cá e para continuar vivendo a vida com alegria, com sabedoria. Eu gosto demais daqui. Eu mudei há pouco tempo aqui para Patos, mas é uma válvula de escape para mim e minha esposa, que a minha esposa também participa de oficina que ela faz artesanato, faz pintura. Isso é muito bom para nós, que a nossa memória está sempre em movimento. Nós não nos sentimos aqui velhos, nós aqui nos sentimos parte da vida. Tá certo. Mudando de assunto, vamos falar de futebol, né? Após a sequência de 3 jogos na semana passada, o RD terá mais tempo de preparo antes de encarar o Aimorés em Ubá, no sábado pela 5ª rodada do Módulo 2 do Mineiro. O elenco da URT segue na disputa por uma boa classificação no Módulo 2 do Campeonato Mineiro, temporada 2023. Até o momento foram 4 rodadas jogadas, com 2 vitórias e 2 derrotas. Na primeira rodada, perdeu para o Boa Esporte Clube por 2-0 em casa. Na segunda, venceu o Norte por 1-0. Já na terceira rodada, perdeu por 3-0 em casa para o Betim. E a última partida foi contra o Varginha, por 2-0. Gols de Robinho e chutes. Foi um jogo muito difícil, né? A equipe deles vem bem montada, né? Não para propor o jogo, e sim para segurar o empate, né? A equipe deles vieram. Mas graças a Deus fomos felizes de fazer os gols e sair com os 3 pontos. A gente dominou a partida toda praticamente. As melhores chances foram nós que criamos. A gente sempre, a partida toda, buscamos o gol. Fomos premiados com os 2 gols no final. O jogo a gente conseguiu controlar bem, dentro da estratégia que a gente propôs, dentro do que a gente sabia que o adversário iria fazer, né? Tivemos um pouquinho de ansiedade nos momentos finais ali, no último passe, na última finalização, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu ser feliz pela paciência, pela persistência, né? E conseguimos fazer os 2 gols e sair com a vitória. Atualmente, a equipe da URT ocupa a 7ª posição na tabela de classificação com 6 pontos somados, mas precisa ainda fazer pelo menos 3 bons jogos para subir na tabela. Na próxima rodada, a equipe encara o Aimorés em Ubá.
A equipe adversária ocupa a 4ª posição na tabela com 7 pontos, saldo de gols positivo e 58% de aproveitamento, enquanto a URT tem saldo de gols negativo e 50% de aproveitamento. Uma disputa, sem dúvidas, acirrada para o time de Patos de Minas. O treino, na verdade, da semana não vai ser focado apenas no jogo de sábado, até porque a viagem é longa, tem a viagem de retorno também que é longa, já temos o jogo na quarta-feira, depois mais uma viagem longa para Juiz de Fora, então o tempo de treino na próxima semana não vai ser grande, pelo contrário, a gente vai ter que descansar os atletas, então a tendência é a gente fazer uma preparação já para esses 3 jogos, né, direto e com campos diferentes, né, gramados diferentes, dimensões diferentes no campo, e a gente já está preparando tudo em função de conseguir ter variações para que a gente seja superior aos adversários nessas 3 partidas que vem. Um time bem aguerrido, né, competitivo, briga bastante pela primeira, segunda bola, o campo apertado, o campo deles lá, né, em torno de uns 15 metros a menos de profundidade, mais uns 5 pela lateral, né, em termos de amplitude, então a gente já vai treinar específico em cima disso daí, tomar decisões mais rápidas, a gente saber aproveitar, né, as brechas que o adversário vai estar nos dando para que a gente consiga sair lá com os 3 pontos. Na casa deles, tenho certeza que vai ser um jogo difícil, mas a gente está indo lá para buscar os 3 pontos. É um adversário muito difícil, né? Estamos estudando já a equipe dele, sim. Vamos trabalhar em cima do time dele, né? Para que possamos sair lá com resultado positivo. Mas a equipe acredita estar bem entrosada e reconhece a responsabilidade esperada pela torcida. O objetivo é sempre trabalhar jogo a jogo, conseguir uma boa pontuação e atingir a sonhada classificação. É buscar os jogos, buscar as vitórias sempre, né? Não vai ser jogos fáceis, né? Como tem sido, nenhum jogos fáceis, mas a gente tá trabalhando dia a dia, na semana, para poder buscar as coisas maiores dentro da competição. Cada um veio de um lugar, cada um com um jeito de jogar, todo mundo tentando se adaptar ao jeito do professor, né? Agora, passado 4 jogos, tenho certeza que o nosso time está evoluindo a cada partida. A gente tem as contas nossas que a gente acredita que são necessárias para já fazer esse primeiro passo, que é a classificação para o hexagonal final. E essa semana vai ser determinante para isso, né? Fazendo 3 jogos bons, pontuando nos 3 jogos, a gente já encaminha bem essa classificação. Que venha, né? Mais uma vitória fora de casa, então, aí no fim de semana. A seguir aqui no News, moradora do bairro Jardim Recanto reclama de descarte irregular de lixo e Câmara aprova projeto que regulamenta os cargos para os agentes de saúde e de endemias. A Câmara Municipal aprovou por 15 votos o projeto do Executivo que regulamenta os cargos dos agentes de saúde e de endemias. O projeto, elaborado pela Prefeitura de Patos de Minas, regulamenta os cargos de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias no município. A proposta foi apresentada aos servidores que atualmente ocupam estas funções no dia 12 deste mês, durante reunião na Prefeitura. Após a apresentação, foi enviado à Câmara para votação. Primeiramente, salientar que desde 2006 não havia regulamentado os cargos e funções das agentes comunitárias de saúde e dos agentes de combate a endemias no município de Patos de Minas. Isso veio à tona a partir do momento que foi aprovado o piso salarial nacional. E quando se foi fazer o pagamento, viu que não havia essa regulamentação. E aí, juntamente ao Executivo, né, fomos atrás de todos os meios possíveis para que pudesse implementar essa regulamentação no município de Patos de Minas. E com a aprovação da lei de ontem, isso foi garantido. O piso salarial, a insalubridade, o vale alimentação, que já era algo adquirido delas, mas que nós colocamos na lei também. E salientar que a insalubridade era algo que já era pago no nosso município desde maio de 2021. É algo que se esperava, isso não havia nem sido regulamentado ainda por lei, mas o município de Patos foi um dos municípios que saiu à frente dos demais municípios do nosso país. A regularização dos cargos garante pelo menos 10 benefícios aos agentes: a regulamentação da profissão no âmbito municipal,
garantia de pagamento do valor correspondente ao piso nacional da categoria, fixado pelo governo federal de 2 salários mínimos, previsão legal de equiparação do vencimento ao piso nacional da categoria, inclusive no caso de futuros reajustes do valor deste piso, padronização das atividades, concessão das vantagens previstas no Estatuto dos Servidores Municipais, previsão de pagamento das diferenças apuradas no período de 6 de maio de 2022 a 23 de setembro de 2022, caso a remuneração mensal dos agentes tenha sido realizada em valor inferior ao piso nacional da categoria, pagamento de adicional de insalubridade e de horas de trabalho extraordinário, ratificação de todos os processos seletivos realizados pela administração para a contratação dos agentes, observância da lista de classificação do último processo seletivo vigente e garantia legal da estabilidade no cargo enquanto perdurar o repasse de recursos da União para a manutenção de suas atividades. Foram apresentadas as emendas, vários vereadores apresentaram, grupos de vereadores apresentaram, e aí após a CLJR, nós definimos então que reuniríamos, pegaríamos todas essas emendas e faríamos um compilado. E o que foi feito? E feito esse compilado, né, uma junção de todas essas emendas, culminou na aprovação por unanimidade na Câmara Municipal. Agora aprovado, o texto segue para a sanção do prefeito. Agora tem reclamação. Cansada de lidar com o problema sozinha, uma moradora do bairro Jardim Recanto pede ajuda para dar fim ao descarte irregular de lixo na rua de sua casa. A queixa da moradora vem do bairro Jardim Recanto. Uma casa abandonada tem sido alvo de descarte de lixo irregular. Há 2 anos, desde que se mudou para cá, ela relata sofrer com esse problema. Desde quando eu mudei pra cá, tinha um monte de lixo, lixo queimado, guarda-roupa, pedra, tudo que tinha. Então assim, e um mato muito alto. Desde que eu mudei então, eu comecei a limpar esse passeio. Aí de tempo em tempo eu limpo. Só porque ultimamente, agora as coisas estão ficando assim mais difíceis e eu não tô pagando para limpar mais, né? E quando eu parei de pagar para limpar, tá nessa situação. Eles jogam saco de cocô de cachorro, joga coisa morta, bicho morto dentro de sacolinha. Não pode ver um matinho que eles estão jogando. Além do transtorno causado pelo mau cheiro no local, os moradores também sofrem com a dengue. O local fica fechado, o que impede que os agentes de combate à dengue tenham acesso e realizem vistorias. Casa fechada há muito tempo. Antigamente eles até deixavam a chave aqui na minha casa para a menina da dengue passar, mas eles só fizeram isso depois de muita luta que eu fiquei em cima deles mesmo para eles deixarem a chave. Porque a minha menina pegou dengue, a minha vizinha pegou dengue, o outro vizinho ali da frente pegou dengue. E o foco era todo aqui, você tá entendendo? Então, assim, até para isso também eles não estão nem aí, né? E na hora dos custos, dos gastos, somos nós que arcamos, né? O que a mulher espera é que alguma medida definitiva seja tomada a este respeito. A gente já ligou para os donos, né? Já avisou para os donos. Eles não fazem questão nenhuma de vir aqui fazer uma limpeza, que é a obrigação deles, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa que eles venham, que tampam esses buracos do passeio para parar de nascer esse mato, né? E também, assim, para acabar com isso, porque tá assim, um mau cheiro insuportável. Pois é, falta a conscientização de quem joga o lixo no lugar que não é para jogar o lixo, né? Falta aí também o cuidado do dono do imóvel que não limpa a frente de sua residência. E sobre a reclamação, a Prefeitura de Patos de Minas informou que, a partir da formalização da denúncia, é que o município toma conhecimento da demanda e que, portanto, o primeiro passo para a moradora seria entrar em contato com a ouvidoria. Família de um idoso que está internado na UPA faz apelo para conseguir vaga no hospital regional para o paciente que sofre com cirrose hepática. Eu estou aqui neste momento com a dona Elza, ela que é a esposa do seu Alcino, que neste momento está internado aqui na UPA de Patos de Minas. E os dois vêm passando por uma situação muito complicada e eu vou aqui conversar com ela para a gente entender um pouquinho mais. Dona Elza, conta pra gente o que está acontecendo, qual a situação de vocês aqui, qual a situação do seu marido e o problema que vocês estão tendo com a UPA e com o hospital regional. Olha, o motivo é porque
Sábado nós veio para cá e ele deu cirrose hepática e está com anemia profunda e ele precisa tomar sangue. Tá? Então a gente veio para cá sábado, no domingo fez um exame e ontem saiu uma vaga para ele lá no regional, porque ele tem que ir para o regional para fazer esse tratamento. Só porque eles recusaram a vaga dele, falando que o exame dele tá velho, mas o exame dele foi feito segunda-feira, sabe? Não pode estar velho. O médico falou assim, ó, tudo que nós pode fazer, nós estamos fazendo. Mas é eles lá que tem que atender. Não tem como mandar, né? Então eu queria ver com vocês, se vocês podiam me ajudar. Eu tô pedindo a vocês, pelo amor de Deus, que vocês me ajudassem, que a situação dele é séria. O médico falou, é gravíssima a situação dele. Ele precisa de sangue, ele precisa fazer exame, ele tá sem comer, em dia de sábado, hoje que eles deu um pouquinho de comida para ele já está perdendo as forças. Até ontem ele estava perdendo sangue. Em dia de sábado que ele está perdendo muito sangue, não é pouco não, é muito. Eu queria ver com vocês, por que o regional não quer atender ele? Eu queria saber por quê. Se o exame foi feito domingo, segunda não é velho o exame. Então eu queria ver com vocês. Aqui na UPA, eles estão fazendo pote para mim. Sou bem tratada, mas o problema é lá. Tá achando isso intensivo lá no regional. E ele tem 75 anos, ele tem problema de câncer. Ele fez uma cirurgia agora em fevereiro, sabe? Então, não sei mais o que fazer. Nós questionamos a FHEMIG, vamos continuar acompanhando esse caso para saber que medidas serão tomadas e o porquê desta demora, né, e também dessa negativa de atendimento diante de uma documentação desse exame que, segundo a familiar do paciente, não teria tanto tempo que foi feito. Segundo ela, foi feito recentemente. Mas a gente vai continuar acompanhando e mostrar aqui para você. Depois do intervalo, o que muda com o fim da política de preços de paridade internacional dos combustíveis adotada pela Petrobras e o preço do gás de cozinha terá redução de 21,3%. O gás de cozinha terá redução de 21,3% no preço médio de venda. A Petrobras anunciou nesta terça-feira uma nova estratégia comercial de preços para o mercado interno. A partir desta quarta-feira, o botijão de 13 quilos do GLP será vendido às distribuidoras por um valor em média de R$ 8,97, inferior ao preço atual. A previsão é de que fique abaixo dos R$ 100, né, fazendo comparação com o atual preço. A redução dos preços, no entanto, depende de vários fatores, como os impostos, a mistura de biocombustíveis e a margem de lucro da distribuição e da revenda. Após 6 anos, a Petrobras anunciou hoje o fim da política de preço de paridade internacional que teve início no governo Temer. A medida significa a adoção de um novo modelo para definir os preços dos combustíveis. Com o fim da paridade internacional que atrelava os combustíveis ao dólar e ao mercado internacional anunciado pela Petrobras, os reajustes dos valores passarão a ser realizados sem periodicidade fixa. Até então a gente tinha o princípio da paridade, então só o princípio da paridade. O princípio da paridade é o preço do barril do petróleo no mercado internacional mais o preço da cotação do dólar do dia. A partir de agora, além do princípio da paridade, ela vai calcular os preços de acordo com os custos de produção, custos de logística, o custo dos portos e assim vai calcular o preço. Este empresário no ramo de combustíveis avalia quais serão os prós e os contras da mudança. Isso vai acabar trazendo menos transparência para o preço dos produtos, porque então agora, a partir de agora, o presidente da Petrobras pode ter mais interferência sobre o preço final das vendas, né? Eu acho que o que tem de positivo nisso, a Petrobras também divulgou mais cedo, agora há pouco, que a partir de amanhã a gasolina vai cair 40 centavos e o óleo diesel 44 centavos. Então nós vamos ter agora, em vez de ficar só no preço da paridade, a Petrobras calcula os custos, calcula a sua margem de lucro e assim vai formar o preço. Por um lado, perde um pouco essa transparência que tinha até então, mas por outro lado, eu acho que vai ficar uma coisa mais real, uma coisa mais palpável para até o preço para o consumidor final.
O preço de paridade internacional perdurou por quase 7 anos após ser implementada no início do governo de Michel Temer. Essa paridade começou em 2016. Antes calculava os custos e fazia o preço. Aí não estava dando muito certo, porque como teve aquele escândalo do Petrolão, então isso bagunçou muito. Eles preferiram dar uma regra mais clara para dar mais credibilidade para a Petrobras, e o presidente na época, Michel Temer, adotou o princípio da paridade. Fernando afirma que ainda é cedo para mensurar o impacto da mudança em relação à paridade dos preços dos combustíveis. A gente vai ter de aguardar, né, ao longo dos próximos dias, aos próximos meses. Eu acho que a intenção é boa. Eu acho que se tiver transparência, se tiver coerência, se tiver muito equilíbrio, é uma coisa para dar certo, porque aí você não vai ficar vinculado ao mercado. É igual eu te falei, é uma coisa mais real, uma coisa que vai depender mais do nosso mercado interno aqui. Então, acho que a expectativa é boa. Eu acredito que a expectativa seja boa. Uma boa notícia, né? Tomara que melhore o preço para o consumidor final, né? A gente vai mudar de assunto porque já tem no ar aquele clima de Festa Nacional do Milho, né? E nesta quarta-feira será realizado o 38º Festival de Pratos Típicos da Fenamilho. O evento deve receber cerca de 700 pessoas no Paiolão. Além de degustação de receitas de milho, os presentes ainda vão escolher os 3 pratos que serão premiados com o troféu Luzmar Costa. Nesta quarta-feira, o Paiolão aqui no Parque de Exposições recebe a edição dos Pratos Típicos, um evento tradicional da Fenamilho que volta depois de 3 anos. A realização é do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas e Prefeitura Municipal, com coordenação da Emater. Marli, tem alguma novidade para a edição deste ano? O que as pessoas vão encontrar aqui nesta edição dos Pratos Típicos? Olha, o Festival de Pratos Típicos, na verdade, ele é um evento muito tradicional. E ele caiu no gosto dos patenses e dessa vez nós vamos manter o formato, que é essa grande confraternização, né? Eu falo que isso é muito especial aqui. Eu acho que dificilmente alguém consegue fazer uma confraternização desse tamanho, né, de uma festa desse porte. Então nós vamos ter esses pratos, vamos ter a premiação para aqueles pratos que se destacam. Não é um concurso, mas é uma homenagem àqueles que se dedicam mais para procurar trazer pratos diferentes, trazer uma peça mais criativa, chamar a atenção, né? Então é uma forma de estimular a participação e das pessoas quererem ganhar o prêmio. Tem muitas que me procuram e falam, eu quero ganhar um prêmio. Mas não há degustação, mas é apenas uma forma de incentivar cada vez mais essa vontade de participar de forma ativa, preparando as receitas, trazendo com bom gosto e finalizarmos aqui com essa grande festa de confraternização. Bom, quantos pratos devem ser exibidos? Quantas pessoas devem acompanhar o Festival de Pratos Típicos aqui no Paiolão? Olha, nós estamos prevendo a participação de em torno de umas 700 pessoas. Cada convidado é convidado a trazer o seu prato. Então, como são 2 pessoas convidadas por convite, né? Cada pessoa que traz o prato típico, ele recebe 2 tickets para entrar. Então a gente faz um cálculo aí de em torno de 300, 350 pratos para a gente apreciar aí à noite. Para a gente ter produtos variados, mas varia muito de pratos convencionais, como canjica, tem gente que traz muito bombom, e por aí vai, começa a sofisticar um pouco. Nós já tivemos uma vez um vencedor que trouxe linguiça com milho verde. E são interessantes essas colocações porque abre a mente para que hajam novas criações, né? Quem estiver interessado em participar das próximas edições do Festival de Pratos Típicos deve entrar em contato com a Emater. É um evento fechado justamente para ter uma boa recepção, né? Para a gente já fazer esse cadastro, já deixar agendado, organizado, para que quando chegar o momento, que ele também possa ser convidado e estar aqui conosco. Tradição deliciosa essa, né? O NTV News está terminando. Volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela sua companhia. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Boa noite. Até amanhã.